Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um, tá? É bom ver os irmãos aqui reunidos, é bom estar na casa do Senhor. E é maravilhoso ver todos os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. Nessa manhã eu gostaria de trazer o tema que seria sobre a tentação. Sobre a tentação, a respeito da tentação. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a tentação? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos expor, né? Vamos estudar a bendita e santa palavra do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz o seguinte: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, que é santa e bendita, e pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações. A cada um que está aqui reunido na Tua casa, aqueles que estão ouvindo online, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que Cristo seja exaltado, que através de nossas vidas o Senhor seja glorificado e louvado neste mundo pecador. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, porque somos fracos, precisamos de Ti. Nos ajude, Senhor, a ser sal e luz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, os três evangelistas citam essa passagem, em que é aquele contexto em que Jesus está no Getsêmani, orando, suando sangue, ele estava prestes a ser entregue, a ser negado e a ser crucificado. E nesse momento Jesus estava orando, clamando, sofrendo, entregando sua alma diante de Deus, ao ponto de suar sangue. E os três evangelistas relatam muito semelhante. Aliás, os quatro evangelistas. E apenas Lucas vai relatar de forma diferente. Enquanto Mateus cita vigiai e orai, Lucas vai dizer levantai e orai. Então o sentido seria o seguinte: levantai, vigiai e orai. Aqui Jesus está nos dando a importância, ou nos alertando a respeito da tentação. Veja que Jesus não está dizendo assim, levantai, vigiai e orai, para que não pequeis. Não, Jesus está dizendo assim, para que não entreis em tentação. Jesus está nos alertando a respeito da tentação. E nós provavelmente temos vivido um período da igreja evangélica, em que a igreja evangélica nada tem se diferenciado do mundo. A igreja, nós vemos aí os políticos ditos da bancada evangélica recebendo propina e depois agradecendo a Deus pela propina aceita. O número de divórcio dentro da igreja é grande, o número de adultério, o número de coisas imundas que tem entrado dentro da igreja, e provavelmente a origem disso tem sido que o povo de Deus tem negligenciado a luta contra a tentação. Nós vivemos um período em que ser tentado, nós somos tentados praticamente 24 horas por dia. Você está andando no shopping, de repente tem lá uma foto de uma mulher seminua. Você tem seu celular que você carrega na mão e no bolso e toda hora ele te desvia a atenção. Você às vezes está orando, buscando ao Senhor e recebe uma notícia e dali a pouco você deixa aquilo para poder seguir o seu celular. São piadas imorais, são cenas eróticas, coisas que trazem tentação para nós o tempo todo.
E Jesus está nos alertando a respeito da tentação. Antes de nós prosseguirmos, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é tentação. Né? Tentação não é aquele menino encapetado, né, que a gente fala, só tentação. O que é tentação? Num âmbito geral, tentação é qualquer coisa, é qualquer estado, é qualquer modo ou qualquer condição que nos seduza e nos traga a mente e o coração, tirando da obediência às leis de Deus, a obediência à vontade de Deus, para obedecer ao pecado. Em outras palavras, no sentido particular, a tentação é aquilo que nos leva a pecar, é aquela emoção, aquele sentimento, aquela força que nos leva a pecar, que nos seduz. Mas existe também um sentido neutro, de que a tentação também são coisas em que tentam nos levar a pecar, mas não têm o poder de nos fazer pecar. Nesse sentido, Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que quando você é tentado, você não é obrigado a pecar. Às vezes nós achamos, eu estou tendo esse tipo de pensamento, eu estou tendo esse tipo de sentimento, então eu tenho que me entregar, porque esse é a minha natureza. Não, nós somos tentados, mas nós não somos obrigados a pecar. Então esse é o sentido que nós temos que entender. Agora, quais são as naturezas da tentação? A natureza da tentação nós podemos ver de dois modos. Uma que nós chamaríamos de natureza geral da tentação. Se você for ver o sentido da palavra tentação, ela exemplifica mais ou menos alguma coisa tipo assim, algo que perfura, que tenta, que espreme para sair o que está dentro, para revelar o que está dentro, para mostrar o que está dentro. Então esse é o sentido de tentação. Então nesse sentido, e eu peço que você preste atenção no que eu vou dizer, nesse sentido, Deus nos tenta. É aquilo que a Bíblia chama de prova. Deus nos prova. Eu vou explicar isso melhor para vocês não acharem que eu estou falando heresia aqui. Em que sentido? Quando você abre lá, por exemplo, em Gênesis 22:1, diz a palavra de Deus que pôs Deus Abraão à prova, quando ele pediu que ele sacrificasse Isaque. Lá em Deuteronômio 13, versículo 3, Deus disse o seguinte, que Deus colocou o povo de Israel à prova lá no deserto para revelar o que estava no coração daquele povo. Então, nesse sentido, Deus nos tenta ou nos prova. Para quê? Nós vamos ver isso mais à frente, para mostrar o que está dentro do nosso coração. Agora, no sentido que nós chamamos de natureza especial do pecado, ele tem duas formas, que é aquela que nós chamamos de ativa, ou seja, a tentação vai levar você ao pecado. E a passiva é aquela que é acompanhada de dor e sofrimento, para que você venha a pecar. Nós temos um exemplo disso quando Jesus estava na cruz. Satanás tentou Jesus de tudo quanto é jeito, e quando ele estava ali na cruz sofrendo, ele disse através daqueles homens, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Então às vezes o sofrimento ele é uma forma de tentação sobre nossas vidas. É por isso que muitos cristãos são torturados, para que eles venham a negar a Cristo. Então nesse sentido, Deus não tenta o homem para que ele venha a pecar. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ninguém ao ser tentado, diga que foi tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém, nem pode ser tentado. Então Deus não tenta o homem para que ele peque. Nesse sentido, Deus não tenta, mas Ele prova o homem para que o homem possa conhecer o seu coração. E agora vamos entender isso melhor.
Quando Deus tenta alguém ou prova alguém, duas coisas devem ser consideradas. Primeira coisa, Deus o faz para revelar o que está dentro de nós. Você já ouviu aquela frase, né? Aquele versículo que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem conhece o nosso coração verdadeiramente, irmãos, é somente Deus. Somente Deus conhece o nosso coração. Há muita gente dentro das igrejas enganadas. É por isso que Jesus disse, naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim o que praticai a iniquidade. Então, quando a tentação, a aprovação de Deus vem sobre nossas vidas, Ele faz isso para que o nosso coração revele quem realmente nós somos. Eu lembro que as pessoas diziam assim, meus colegas de trabalho falavam assim: nossa, Luciano, você é muito famoso na sua especialidade, na sua área, e que eu admiro você, é a sua humildade. E todo mundo falava isso: você é muito humilde, até que um dia eu me vi dando show de estrelismo. E Deus revelou o meu coração, e eu tive que pedir perdão ao Senhor. Às vezes a gente se engana achando que é humilde. Às vezes aquela humildade nada mais é do que o medo de não ser aceito pelas pessoas. Deus provou Abraão. E por que Deus provou Abraão? Porque Abraão era o pai da fé, mas ele não sabia que ele era o pai da fé. Enquanto Deus não provou Abraão pedindo Isaque como sacrifício, foi só através daquela prova, daquela tentação, que Abraão pôde ver a fé que ele tinha. Às vezes, irmãos, Deus nos prova para que a gente conheça o nosso coração. Deus está trabalhando na nossa vida para que nós sejamos transformados à semelhança de Cristo. Há pecados dentro do nosso coração, irmãos, que muitas das vezes nós não conhecemos. É por isso que algumas situações de risco, você toma alguma atitude que você fala assim: meu Deus, como que eu agi dessa maneira? Eu nunca fiz isso. Porque Deus está revelando o que está dentro do seu coração. Então, nesse momento, nós temos que clamar ao Senhor: muda o nosso coração, porque Deus está trabalhando, e isso é motivo de louvor em nossas vidas. Motivo de louvor. Deus trabalhou no coração de Pedro. Pedro falou o seguinte: Senhor, se for possível, eu morro pelo Senhor. E Jesus estava ali no Getsêmani orando. Quando ele olhou para o lado, Pedro estava dormindo. Falou: Pedro, eu estou aqui orando porque eu vou morrer por você. Você disse que morreria por mim e não conseguiu ficar nem uma hora. Pedro estava enganado. Quando Pedro foi apertado, ele negou a Jesus. Mas Deus trabalhou no coração de Pedro, porque Pedro era medroso. E ele se tornou um homem corajoso. Então Deus faz isso no nosso coração. A segunda coisa, o motivo pelo qual Deus nos tenta e nos prova, era para revelar. Primeiro Ele revela quem nós somos. E agora Deus vai revelar quem Ele é. De duas maneiras. Primeiro, através da sua graça preventiva. O que significa isso? Nós, irmãos, por nós mesmos, nós não podemos vencer a tentação. Jesus disse: a carne é fraca. Quem nos dá força para vencer a tentação é Cristo. É Ele, a nossa força vem do Senhor. É por isso que a palavra de Deus disse: aquele que acha estar em pé, tome cuidado. Então muitas das vezes Deus faz isso para mostrar que nós somos fracos e dependentes do Senhor, para que nós nos voltemos para o Senhor em oração, em dependência.
para que nós nos agarremos aos pés do Senhor, e de lá nós não nos afastemos. Essa é a graça preventiva. Deus está mostrando: você não pode nada, mas eu posso tudo. Aquilo que Zacarias diz: não é pela força, mas é pelo meu Espírito. É pelo Espírito do Senhor, não é pela nossa força, mas é pelo nosso Santo Espírito que habita em nós, pelo Santo Espírito de nosso Deus. Em segundo lugar, ele vai revelar a sua graça renovadora. O que significa isso? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, talvez a gente não conheça, depois de Cristo, um homem que sofreu mais do que Paulo. Paulo disse que trazia as marcas de Cristo na sua pele. Aquele homem foi rejeitado, foi perseguido, apedrejado, açoitado, sofreu. Ele tinha um espinho na carne que ele clamou 3 vezes ao Senhor: tira isso de mim. E Deus virou para ele assim: a minha graça te basta. Aquela tentação, aquela provação que estava diante de Paulo, ela servia como um catalisador do Espírito Santo para fortalecer Paulo. Ela renovava o espírito de Paulo. Cada vez que ele era tentado, provado, sofria, o seu espírito se renovava em Deus. Esse, irmãos, é um milagre que só nós podemos experimentar quando nós passamos por ele. Um antídoto só é bom e verdadeiro se você for picado, se você experimentar um veneno forte. Se o veneno é poderoso e o antídoto cura, é porque esse antídoto é bom. Então nós jamais vamos experimentar a graça renovadora de Deus se nós não formos provados. É ali que nós experimentamos o quanto Deus tem cuidado de nós. Às vezes você fala assim: ah, Luciano, se isso acontecer comigo, se eu perder um filho, se eu perder um emprego, se eu tiver uma doença terrível, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu suicido. E quando acontece aquilo na sua vida, você fala assim: oh, irmãos, Deus tem me dado uma paz, que eu não sei de onde vem isso. É a graça renovadora de Cristo, é a graça de Deus em nossas vidas, nos fortalecendo diante da tentação. Agora, qual é o modo pelo qual Deus faz isso na vida do crente? Como é que Deus faz isso? Em primeiro lugar, Ele atribui ao homem uma grande responsabilidade. Lembra de Abraão? Deus pediu para Abraão que ele sacrificasse Isaque. Mentalmente, humanamente, teologicamente, qual a razão para Deus pedir aquilo? Deus pediu algo impossível para Abraão. E por que Deus faz isso, irmãos? Às vezes Deus pede algo impossível para nós. Talvez você esteja aqui nessa manhã, que Deus está pedindo algo impossível para a sua vida. Eu não sei qual é, ou você que está nos assistindo. Deus pode estar pedindo algo impossível na sua vida. Fala assim: Senhor, o que o Senhor está pedindo para mim é impossível de suportar. Mas Deus faz assim, irmãos, para que nós sejamos fortalecidos em Cristo. E Cristo receba a glória, através das nossas vidas. Deus está usando a sua vida para o louvor do seu nome. Por mais difícil que seja, Deus está usando a sua vida. Em segundo lugar, Ele atribui grandes sofrimentos. Há pessoas, irmãos, que o chamado dela é para sofrer. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente o de crerdes nele.
Sofrer por Cristo, irmãos, é uma graça que muitas das vezes nós achamos que é injustiça de Deus. Nessa teologia que nós vivemos hoje, nesse mundo moderno, a teologia da prosperidade, que o crente não pode sofrer, isso está na contramão da palavra de Deus. Paulo vai dizer que sofrer por Cristo é um privilégio. E o crente vai sofrer. Então tem gente, irmãos, que o chamado dele foi para sofrer nessa vida. Aí você vai falar assim: ah, Luciano, mas isso é injustiça de Deus. Será que é, irmãos? Vocês lembram do rico e do Lázaro? A palavra de Deus diz que o rico estava no inferno e Lázaro no seio de Abraão. E o rico falou assim: molha a boca. Aí ele virou e falou assim: lembra que eu dei tudo de bom para você nessa vida aqui? E a Lázaro eu dei sofrimento? No dia do juízo, nós vamos louvar a Deus pelo sofrimento que nós passamos aqui nessa vida. Porque para o lugar para onde nós vamos, não há dor, não há lágrima e não há sofrimento. Às vezes você vê lá o ímpio, aquele que blasfema de Deus, aquele que zomba de Deus, tendo regalias nessa vida, tendo prosperidade, gozo. Mas quando ele estiver lá no inferno, você vai louvar e glorificar a Deus, porque lá não é o seu destino. Você sofreu aqui, mas está indo para um lugar de gozo eterno, enquanto aquele teve tudo de bom aqui na terra e está indo para o sofrimento eterno. Queridos, e Deus organiza todas as coisas de modo que o homem seja tentado ou provado, mas que a responsabilidade seja do homem. Toda e exclusiva do homem. Nós vamos ver isso mais para frente. Agora, por que nós podemos ser tentados? De onde provém o domínio da tentação? O poder da tentação sobre nós? Ela provém da nossa queda, porque nós pecamos. Jesus disse: a carne é fraca. A carne é fraca, por causa da nossa condição caída. Agora, de onde provém a tentação? Primeiro, a tentação ela pode proceder de Satanás. Por que de Satanás? Porque Satanás é chamado de quê? De o tentador. O tentador. Essa é a especialidade de Satanás, tentar. E ele vai nos tentar. Ele é nosso inimigo. Segundo, do mundo, porque o mundo é nosso inimigo. E o mundo jaz no maligno. O mundo vai nos tentar. Do homem no mundo, das pessoas que estão no mundo. E de nós mesmos. De nós mesmos. Porque a inclinação da carne é para o pecado. Do coração procede maus desígnios. Nós mesmos podemos nos tentar por causa da nossa natureza carnal, pecaminosa. E pode também ser um misto de tudo isso. Então, Satanás pode nos tentar sozinho. Como que ele nos tenta sozinho? Aqueles dardos inflamados que são lançados na nossa mente. Ah, não leva desaforo para casa não. Ih, você viu fulano, ele não te cumprimentou. Não volta mais para a igreja não. Ah, você viu a menina te deu bola. Vai lá, sua mulher não é igual aquela lá. Seu marido não é igual aquele. São os dardos inflamados do maligno que são lançados na nossa mente. Segundo lugar, Satanás faz uso do mundo e une força contra nós. O mundo se volta contra nós, nos tentando. Eu vi outro dia uma pessoa falar uma coisa interessante, né? Não existe perseguição aos cristãos, isso é bobeira, isso aí que o presidente falou. Aí virou e falou: experimenta chegar numa faculdade e falar que você é crente. Experimenta. Na área de humanas, né? Não, eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo. Experimenta falar que Deus criou
o universo. Experimenta criar, dizer isso. Experimenta dizer que a mulher, que o casamento. Experimenta falar, para você ver se você não existe perseguição. Satanás lança mão da nossa ajuda. Abra a sua Bíblia em Tiago 1, 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver conhecido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós somos tentados, irmãos, por causa da nossa cobiça. Há coisas que nós cobiçamos. Há coisa que eu cobiço que ele não cobiça. Há coisa que eu cobiço que ele não cobiça. Há coisas que eu cobiço que você e vice-versa. Mas nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. A responsabilidade é nossa. Por isso que essa conversa que eu vejo às vezes muita gente dando nesses programas de evangélicos na televisão, dizendo assim: ai, foi Satanás que me tentou, ai, a culpa é de Satanás, Satanás me forçou a fazer isso. Mentira, irmãos. Nós pecamos, a responsabilidade é nossa. Satanás tem o poder de tentar, mas ele não tem o poder de fazer você pecar. A responsabilidade é nossa. Porque senão era muito fácil. Se fosse assim, todo mundo ia para o céu. Quem ia para o inferno era só Satanás. A responsabilidade não era de ninguém, era só dele. Isso é conversa, isso é falsa teologia. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Isso é um humanismo que tira a responsabilidade do homem. O homem não é responsável por nada. Nós somos responsáveis, sim. Um ladrão, um assassino, ele é assim, não é por culpa da sociedade, a culpa é dele. Ele quis abraçar aquilo. Ele não pode ser coitadinho. É por isso que nós temos que estudar teologia. Crente que vota em partido de esquerda, por exemplo, em que diz que o homem é vítima da sociedade, ele está indo contra a palavra de Deus. É por isso que nós temos tanto direito para o ladrão, porque ele é vítima. E a culpa é de quem? A culpa é nossa, que elegemos as pessoas. Por que nós elegemos? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Teologia, irmãos, está envolvida em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. É por isso que a teologia na Idade Média era chamada de a mãe de todas as ciências. Só que nós substituímos teologia, que é o estudo da revelação de Deus, nós substituímos por religião, que é o estudo de como o homem se volta para o divino. Trocamos algo que é totalmente, diametralmente oposto. Não tem nada a ver. Teologia não é religião. Teologia é a revelação de Deus através da sua palavra. E por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão nós não sabemos como viver neste mundo, como sermos governados. Quais são os tipos de tentação, irmãos? O primeiro tipo de tentação é que nós chamamos de pública. Abra Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. 3, capítulo 10, diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Existe aquilo que nós chamamos de tentação pública, irmãos. E isso ocorrerá quando o anticristo vier. O mundo vai se voltar contra nós, cristãos, e você vai ser tentado a negar Cristo.
Você vai ser tentado a negar o Senhor para poder comer, para poder ir para a escola, para poder frequentar algum lugar. Você vai ter que ter a marca da besta. Essa vai ser a tentação pública, a tentação do mundo. E será que nesses dias de pandemia nós não estamos passando por uma tentação pública, irmãos? Porque às vezes nós achamos que tentação é só aquela que vem no nosso coração, na nossa mente ou lá na nossa casa. Será que nós não estamos passando por uma tentação pública? O mundo inteiro sendo tentado. Em segundo lugar, é aquela tentação secreta, que é aquela que ocorre no seu coração, na sua mente, e que ninguém mais sabe a não ser você. Algumas considerações que eu queria dar em relação à tentação. Primeira coisa, o que é cair em tentação? Eu caí em tentação. O que significa isso? Primeira coisa, cair em tentação, irmãos, não é meramente ser tentado. Se você está sendo tentado, isso não significa que você caiu em tentação. Você está sendo tentado. Agora, se você pecar, aí você caiu em tentação. Segundo lugar, Satanás e nossa concupiscência nos tentam diariamente. Entenda isso, irmãos. Vocês serão tentados todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o dia final da sua vida. Satanás vai te tentar, a sua carne, os seus desejos, a sua concupiscência vai te tentar todo dia. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Porque vai ser todo dia. Todo dia. Em terceiro lugar, Romanos 6,14 diz o seguinte: que o pecado não terá domínio sobre vós. Nós que fomos salvos, que fomos lavados no sangue do Cordeiro, em que o Espírito Santo habita em nós, nós temos o poder dado por Deus para resistir à tentação. Não podemos ser conquistados pela tentação. Nós podemos resistir. Por isso, queridos, se você tem alguma tendência, algo que está te tentando, e você fala assim: eu vou entregar. Não, clame ao Senhor, porque o Espírito Santo não deixará que o pecado tenha poder sobre você. Você foi liberto da escravidão do pecado, você foi liberto da escravidão de Satanás. Creia nisto. Agora, algumas coisas que nós precisamos entender. Para que nós caiamos em tentação, é necessário, primeiro, que Satanás tenha e use o seu poder. O que significa isso? Primeiro, Satanás tem que ter poder, ou seja, ele tem que ter autoridade de Deus para te tentar. Lembra de Jó? As coisas só aconteceram na vida de Jó porque Deus autorizou. Pode. E ele tenha poder sobre sua vida. E em segundo lugar, é necessário que o coração do homem se envolva. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, 1 a 6. Gênesis capítulo 3, versículos de número 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O que aconteceu aqui? É a descrição da tentação de Eva. Satanás começa a tentar Eva. Ele foi tentando, mas Eva só caiu quando o seu coração se envolveu na tentação. Ela olhou para a árvore, olhou para o fruto, achou ela agradável, achou ela interessante, ela abraçou aquilo, o seu coração abraçou aquilo, então ela caiu em tentação. Para que a gente caia em tentação, irmãos, o nosso coração tem que estar envolvido. É por isso que Salomão disse: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração, porque dele provém as fontes da vida. O nosso coração, irmãos, tem que ser guardado, para que a gente não caia em tentação. Nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer coisa, irmãos. Nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer novela. Nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer filme. Nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer música. Nós não podemos abrir nosso coração para qualquer ambiente. Nós não podemos abrir nosso coração para qualquer conversa. Guarda o teu coração. Guarda, para que ele não seja envolvido. O salmista assim: o Senhor me livrará do laço do passarinheiro. Vocês já ouviram isso? Você sabe o que é o laço do passarinheiro? Quem mora na roça, né? Já morou na roça sabe, né? O cara coloca comida junto com os fios, às vezes até cabelo, né? E o passarinho começa a beliscar ali, vai comendo a comida, aquelas linhas que estão ali, aquele fio, vão emaranhando, quando vê a perna dele está toda emaranhada, ele está envolvido naquele ali, não consegue sair. É isso que Satanás faz. Ele começa a envolver o nosso coração e vai nos emaranhando, então às vezes a gente se vê envolvido com aquilo ali. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Nós temos vivido uma geração, irmãos, que tem vigiado muito pouco. Muito pouco. E nós vamos falar isso mais adiante. Agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Algumas considerações sobre a tentação. Primeira coisa, os homens entram em tentação. Nós entraremos em tentação, irmãos. Todos vocês que estão aqui vão entrar em tentação. E pense que se talvez o anticristo estiver para vir no nosso século, nós vamos entrar em tentação grave. Então nós precisamos estar preparados. Segundo, o homem por si só é fraco, nós somos fracos e dependentes de Cristo. Você tem que viver uma vida, irmãos, dependente de Cristo, aos pés do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, vivendo em oração, vivendo vida humilde diante do Senhor, se alimentando dEle, agarrado ao Senhor. Assim como um homem desesperado está se afogando, e ele se agarra a um tronco de árvore, a uma boia, para não morrer afogado, nós temos que nos agarrar ao nosso Salvador. Agora eu quero falar uma coisa e eu peço que você preste atenção muito no que eu vou falar aqui. O poder da tentação. Como que é o poder da tentação? Como que funciona o poder da tentação? A tentação, irmãos, ela cega a mente do modo que a pessoa não consiga pensar. É isso que ela vai fazer. Ela vai cegar a sua mente. Lembra que lá em 1 Coríntios 4,4 que diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus que está em Cristo Jesus. A tentação vai tentar cegar a sua mente, de modo que você não consiga pensar e nem se voltar para Cristo. Então preste atenção no que eu vou falar aqui. Preste muita atenção, por favor. Como é que a tentação age? Primeiro, ela vai fixar a sua imaginação e os seus pensamentos naquilo que inclina a sua alma.
desviando você de Deus. Vou explicar. Você tem uma alma, e a sua alma tem uma inclinação. Ela se inclina para algo que você gosta, que às vezes eu não gosto. Por isso que cada um tem um gosto. Então a sua alma se inclina, e aquilo pelo qual a sua alma se inclina, mais é ali que você vai ser tentado. Porque é mais fácil você cair. Então, aquilo que te inclina, a tentação começa fazendo o quê? Fazendo com que você comece a pensar naquilo. Então você pensa um dia, vai deitar, fica pensando naquilo, no outro dia pensa de novo, e ela começa a tomar conta dos seus pensamentos, e da sua imaginação. Nossa, você já pensou se eu fizesse isso? Nossa, né? Oh. Aí aquilo vai te dando prazer, e vai te agradando, e aquilo vai crescendo, e vai tomando conta da sua mente, de modo que chega um ponto que você não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquilo. E aí você para de pensar nas coisas de Deus. Segunda coisa, ela começa então a embaraçar os nossos sentimentos. Você começa a pensar naquilo, e aí o seu sentimento começa a crescer em relação àquela tentação. Então, aquilo que você vive pensando, quando você se põe frente a frente com a tentação, você sente um arrepio na espinha, o coração bate mais forte, dá prazer, os sentimentos começam a ser envolvidos. E quando os sentimentos são envolvidos, irmãos, você não pensa em nada. Você só se entrega. E em terceiro lugar, a tentação continua a incitar e a provocar você dia a dia, até o momento oportuno. E aquele momento oportuno, irmãos, vai ser como um balde de gasolina jogado em cima de uma fogueira. Vai explodir. É assim que a tentação age. Então vamos entender isso aqui nos dias atuais. Digamos que um homem tem inclinação para um rabo de saia. Ele é casado, crente, presbítero, pastor, diácono, servo de Deus fiel. E ele viveu uma vida de gandaia. Vamos dar um exemplo assim. Mas ele converteu. E o diabo sabe disso. Aquele cara ali, a inclinação da alma dele é um rabo de saia. E ele começa a tentar. Aí lá no trabalho dele, ou na internet, ou em qualquer coisa, uma mulher começa a dar mole para ele. E ele já está meio assim, há muitos anos, casado. E ele acha que já está gordinho, que ninguém está ligando para ele. De repente uma mulher liga para ele. Aí ele fala assim, opa, ele se sente até mais jovem. E ele começa a pensar naquilo, tempo bom era quando eu era jovem. Não, olha, nossa, ela falou isso. Aí começa a pensar naquilo. Aí um dia ele briga com a mulher. Aí na imaginação dele ele fala assim, realmente, essa minha mulher, será que eu casei certo? E começa a pensar, aí pensa num dia, pensa no outro. Porque às vezes a gente tem a tendência de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? E começa a pensar naquilo, e vai tomando conta daquilo, Aí a moça trabalha com ele, e ele via aquela moça todo dia e não acontecia nada. Um dia ele chega assim, quando encontra com a mulher, o coração dele bate mais forte. Porque ele estava alimentando aquilo. Aí ele começa a confundir as coisas, fala assim, eu acho que eu descobri o amor da minha vida é essa mulher, não é a minha mulher. Até que chega um momento que os dois ficam sozinhos, e aí o fogo pega. Aí um casamento é destruído. A tentação é caída em pecado. Onde é que começou isso, irmãos? Na mente. Na mente. A guerra é aqui, irmãos. A guerra é aqui. Vamos mudar para outra coisa. Talvez você tenha tendências homossexuais. Você foi criado sem pai. Sua mãe é um general.
Um menino, vamos dar um exemplo, um menino. E a mãe trata o menino não pode fazer nada, a mãe faz tudo, protege ela numa redoma, o menino numa redoma, o menino não aprende a ser homem, porque tem que aprender a ser homem, a ser macho, não é? Tem que aprender, não é ser machista. Desculpe aqui. Eu lembro que meu filho, às vezes, ele vinha assim, pai, chorando, machuquei meu dedo, que não sei, arrancava um topinho de pele, assim, coisa de nada. Eu falei assim, que bom, meu filho, é bom que você vai aprender a ser homem. Aí ele olhava para mim assim, saiu com raiva. Na outra vez, pai, arranquei um pedaço da unha aqui. Eu falei, meu filho, nem chorei, pai, chorei não, mas chora não. Então você tem que, estimular. Se você fica protegendo demais o menino, então o que acontece? Aquele menino começa a ser assim, e ele começa a inclinar só para as coisas de menina, porque a mãe leva ele só para isso. Os colegas do colégio começam a gozar ele, falar assim, você é mulherzinha, e ele começa a pensar naquilo, e vai pensando naquilo, e alimentando naquilo, e a televisão incentivando. Aí ele começa a fazer o quê? Pensar naquilo, imaginar aquilo, então ele começa a abraçar sentimento. Não, deve ser isso mesmo, eu acho que eu gosto é do sexo igual ao meu. Isso serve para a moça também, até que ela cai. Quando esses pensamentos vêm à nossa mente, irmãos, porque Deus fez macho e fêmea, e talvez eu esteja falando com alguém aqui que tem essa inclinação, você tem que se colocar diante de Deus e pedir que é o Senhor o livre desses pensamentos. Você acha que Cristo foi tentado em ser homossexual? O que vocês acham? Você acha que Cristo teve esse tipo de tentação? O que vocês acham, pastor? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Pensa em qualquer coisa. Ele foi tentado em todas as coisas. Ser tentado não é pecado, irmãos. É isso que nós erramos. O menino tem aqueles pensamentos e fala assim, eu sou homossexual, eu sou um safado sem vergonha, eu sou um adúltero, eu sou um assassino, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nunca. Mentira, irmãos. Não é assim. É por isso que a palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que for santo, de boa fama, seja que ocupe o seu pensamento. Se esses pensamentos estão tomando conta da sua mente, em nome de Jesus, passa a pensar em outras coisas. O povo de Deus não tem lutado contra a tentação. É por isso que tem tanto homossexual saindo dentro da igreja, tanto adulto, tanto divórcio, tanta gente impura dentro da igreja, porque não tem lutado contra a tentação. E o nome de Cristo tem sido envergonhado. O nome de Cristo tem sido envergonhado. Irmãos, o melhor exemplo que a Bíblia dá do cristão, todo mundo diz assim, a igreja é um hospital. Não, a igreja é um exército. Nós somos soldados, nós somos chamados a lutar por Cristo, espiritualmente falando. Agora, queridos, como é que nós podemos... outra coisa. Como é que a tentação é recebida? De duas maneiras. Primeiro, passiva. Você não está esperando e a tentação vem. Uma coisa acontece comigo, pastor, que é impressionante. Um dia, quem puder andar comigo aí, eu vou no restaurante, eu vou no supermercado, qualquer lugar que eu for, se eu fizer uma compra, a pessoa faz a conta errada. É impressionante, irmãos. Impressionante. A conta deu R$200, a pessoa me cobra 100. Impressionante. Não, pode perguntar para minha esposa. Ontem eu fiz uma compra, comprei para minha filha 2 colinhas, que ela gosta de fazer slime, né? Então ela quis fazer slime, eu dei um presentinho para ela. Uma custava R$ 29,90, a outra custava R$ 19,90. E fui pagar no caixa. A mulher botou lá o cartão, inseriu o cartão, ela pode digitar a senha. Na hora que eu fui digitar a senha, estava lá R$ 29,90.
R$ 29,90 era o preço de uma cola, a outra custava R$ 19,90. Era só eu digitar, acabou, a mulher não ia saber. Eu falei assim: moça, é esse valor mesmo? Ela: é esse valor mesmo. Eu falei: tá certo, moça. Tá certo. Eu falei: não tá certo não, moça. Olha de novo. Aí ela olhou: é mesmo, esqueci de contar. Toda vez é assim. Toda vez. Não é uma nem duas vezes não, irmãos. Eu acho que eu já estaria rico de tanto que aconteceu. E refrigerante, às vezes você vai almoçar fora, vai jantar fora, almoçar fora, esquece de cobrar refrigerante, esquece de cobrar não sei o que lá. Tentado, irmãos, forma passiva. Você não está esperando e aquilo vem. E a forma ativa é aquela que você procura. Se você tem queda para pornografia, um conselho que eu te dou: não fique sozinho. Não fique acessando coisas. Pegue no seu celular. Meu celular está aqui, se você olhar aqui, bloqueio de páginas pornográficas. Está bloqueado. Meu computador, meu celular, nem se eu quiser acessar eu não consigo. Nem se eu quiser. No celular do meu filho, no tablet do meu filho, para não dar oportunidade, porque a carne é fraca. Vai ter um dia que você acha que está tudo bem e de repente você vai cair. Agora, irmãos, como é que nós podemos preservar da tentação? Jesus disse: vigiai e orai. Em primeiro lugar, ore. Oração. Abra sua Bíblia em João 17:5. João 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, o mundo era teu. Agora eles reconhecem todas as coisas. Jesus está orando aqui a oração de sacerdotal de Cristo. E ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, o seguinte: não peço, versículo 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus estava orando por nós. Para quê? Para nos guardar do mal. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, santificado, venha o teu reino, e não nos deixei cair em tentação. Olha a preocupação que Cristo tem, irmãos. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. O crente, irmãos, tem que vigiar. Nós temos que orar, clamar ao Senhor: tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos. Me mostre a vida de oração de um crente, que eu vou te dizer como é que é a condição espiritual desse homem. Um crente que cai em pecado, eu já digo para você, esse homem não ora. Um homem que negou a fé, que se voltou contra Cristo, nunca orou na sua vida. Nunca foi um homem de oração. Me fale a sua vida de oração, que eu vou te falar qual é a sua condição espiritual. Paulo vai dizer lá em Efésios 6, revestivos da armadura de Deus, calçando o escudo, a espada, e depois ele vai dizer assim: orando em todo tempo. Não adianta vestir a armadura de Deus se você não orar o tempo todo. E como nós temos negligenciado a oração, irmãos? Como nós temos dado pouca importância. Sabe por que nós damos pouca importância à oração? Sabe, Pedro? Porque nós achamos que nós somos suficientes. A oração nos humilha. A oração é dizer para Deus: Deus, eu não sou capaz de nada. Eu preciso de Ti. E nosso orgulho pecaminoso não nos quer ver de joelho. Não quer. Nós achamos que nós damos conta. É por isso que o crente muitos só oram quando o trem está feio demais.
Porque ele viu que ele não conseguiu com as suas forças, então ele se coloca de joelho. Segundo lugar, vigiar. Vigiar o quê, irmãos? Primeira coisa, vigiar os períodos em que geralmente os homens caem em tentação. O que significa isso? Há períodos na nossa vida, irmãos, que nós caímos em tentação. Um exemplo, período de prosperidade. Sabia disso? Prosperidade e tentação andam juntos. Prosperidade e tentação andam juntos. Eu lembro que eu fui num congresso uma vez e eu fiquei hospedado num hotel de luxo, era o melhor hotel da cidade. O melhor hotel da cidade. Sozinho. E o que tinha na cabeceira da minha cama? Uma Bíblia dos Gideões? Não, sabe o que tinha lá? Um catálogo de mulheres de programa. Na minha cama. Era um hotel de luxo. Prosperidade, irmãos, e tentação andam juntos. Por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Às vezes, quando nós estamos prósperos economicamente, Salomão diz assim, que o Senhor não me dê a pobreza para que eu venha blasfemar o Senhor, e nem me dê a prosperidade para que eu venha dizer assim, quem é o Senhor? Se você está passando por períodos de prosperidade financeira, vigie. Ser rico não é pecado. Abraão era rico. O amor ao dinheiro é que é pecado. Se Deus tem te dado riqueza para abençoar a igreja, para abençoar outros irmãos, vigie o seu coração. Vigie. Segundo lugar, períodos de sonolência ou negligência em relação à comunhão com Deus. Se você tem vivido uma vida espiritual sonolenta, se você tem vivido um período de vida que você tem orado pouco, lido a palavra de Deus pouco, levanta, vigie e ore, porque algo está prestes a acontecer na sua vida. Você está prestes a ser tentado e a cair. Olhe para a sua vida espiritual. Terceiro, um grande período de prazer e vitória espiritual. O irmão teve aqui uma vitória, foi curado da Covid. Vigie, meu irmão, vigie. Lembra de Paulo? Quando Paulo disse assim, foi-me dado um espinho na carne para me esbofetear, mensageiro de Satanás. Você sabe quando que Paulo disse isso? Você sabe quando que foi que Paulo disse isso? O que tinha acontecido antes? Ele tinha sido assunto aos céus e tinha visto o céu. Quando ele desceu na terra, o que ele recebeu? Um espinho na carne. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos? Às vezes a gente tem uma grande vitória espiritual, uma grande bênção espiritual. Irmãos, eu ganhei um grande emprego, foi uma bênção. Eu recebi uma grande bênção de Deus. Cuidado. Vigie. Porque logo depois dessa bênção pode vir um espinho na sua carne. Cuidado. Cuidado, irmão. Não estou te desanimando, pelo contrário. Eu estou ensinando o que a palavra de Deus diz, para que você continue a vigiar. Não esmoreça, porque a tendência nossa é esmorecer. Já tive uma grande vitória, agora é só bênção. Não, cuidado. Em quarto lugar, cuidado com aqueles períodos de autoconfiança. Isso não vai acontecer comigo não, Luciano. Isso aí que você está falando aí, isso é bobagem. Eu não vou cair. Cuidado. Lembra de Pedro. Senhor, se for possível, eu morro pelo Senhor. O que aconteceu com Pedro? Deu no pé. Cuidado com essa autoconfiança. Cuidado quando você acha assim, eu falava isso. Eu nunca vou beber e nunca vou fumar. Quando eu fui para a faculdade, tem foto minha lá, formando bêbado, caído no chão. Cuidado com isso.
Graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida. Louvado seja o Senhor. Vigia o teu coração. A tentação e a revelação da inclinação do coração. Deus nos tenta, irmãos, para revelar o que tem no nosso coração. Mateus, versículo 15 e 19, Jesus disse o seguinte: porque do coração procede maus desígnios, prostituição, adultério, assassino. É aqui no coração, irmãos. Então Deus nos permite que sejamos provados para mostrar o que tem dentro do nosso coração. E se Deus tem provado isso, faça como o salmista, no Salmo 139, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, Senhor, e prova o meu coração, prova o meu coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, nós não conhecemos. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos, todos os dias. Senhor, sonda-me, prova o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Mostra quem é esse coração meu e me guie pelo caminho eterno. Me guie. Essa deve ser a nossa oração. Vigia, irmãos, todas as ocasiões e oportunidades que estão prontas a envolver seu temperamento natural ou remover a corrupção em ti. Ou seja, vigie aqueles momentos. Se você tem fraqueza com pornografia, um exemplo, não entre dentro do quarto, ligue o computador e fique sozinho. Vigie. Nunca fique com a mulher sozinha ou com um homem sozinho, nunca. Corra da aparência do mal. Vigie. Se você tem tendência à violência, seja qual for, vigie aqueles momentos que podem te levar a isso. Encha seu coração da providência de Deus. Encha seu coração. É por isso que Efésios diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Alguém já disse que dentro do nosso coração tem um cachorro mau e um cachorro bom. Aquele que se alimentar mais é o que vai latir mais. Se você enche o seu coração da palavra de Deus, quando aquele desígnio mau tentar tomar conta, ele vai ser sufocado pela palavra de Deus. Enche o seu coração da palavra de Deus. Encha seu coração da palavra de Deus. Então, quando a tentação vier, irmãos, primeira coisa, quando você estiver sendo tentado, e eu vejo aqui tantos rostos bonitos, né? Tantos jovens, moças lindas, né? Homens bonitos, sendo tentados, varões de Deus, homens de guerra, né? Quando a tentação vier, a primeira coisa que você tem que fazer, considera o objetivo da tentação. Por que eu estou sendo tentado? Por que eu estou sendo tentado? Por que você acha que você está sendo tentado? Para pecar. Então eu não posso pecar. Eu tenho que lutar contra isto. Então considera isto. Segundo, considera o fim da tentação. O que vai acontecer com todos aqueles que cedem à tentação? O que vai acontecer com o tentador, que é o Satanás? O que vai acontecer com ele? Qual é o fim dele? É o inferno. Considera o fim da tentação, irmãos. Considera o fim daqueles que cedem à tentação. O que vai acontecer com aquelas pessoas? Pense nisso. Terceiro, pense em Cristo na cruz, sofrendo pelos seus pecados. Pense nisto. Quando a tentação vier, pense em Cristo ali clamando, sofrendo, derramando sangue, sentindo sede, dores cruciantes. Pense em Cristo. Em quarto, pense que Deus é socorro bem presente. Olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Pense que Deus pode te promover o livramento. Em quarto,
ore e vigie para não cair em tentação. Se a sua vida espiritual tem negligenciado a oração, se você tem negado a vigiar, acorde, levanta, há tempo ainda. Em sexto lugar, fuja. Outro conselho que Deus nos dá: fuja. Fuja. Por que fugir? Porque a carne é fraca. A Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo. A Bíblia não diz para a gente fugir do diabo. Ela diz para a gente resistir ao diabo. Mas ela manda a gente fugir. De quê? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2:22. Diz assim, 2 Timóteo 2:22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que o coração puro invocam o Senhor. Fugir das paixões da mocidade, fugir daquela amizade que quer te levar às drogas, fugir daquelas paixões de ficar sozinho com a sua namorada, o seu namorado. Fuja dessas paixões da mocidade, em que os hormônios estão à flor da pele. Fuja, porque você não vai conseguir resistir. É engano se você acha que vai conseguir, porque isso não está na nossa natureza, irmãos. Segundo, 1 Coríntios 6:8. Não, eu acho que eu li errado aqui, irmãos. Anotei errado. Oi? Então é 1 Coríntios 10:14. Desculpa, eu li errado aqui. 10:14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria, daquilo que toma conta do seu coração, que o seu coração se apaixona por aquilo. Não precisa ser basicamente um ídolo, mas pode ser seu filho, pode ser seu namorado, pode ser o dinheiro, pode ser o sossego, pode ser qualquer coisa. Irmãos, eu queria terminar dizendo o seguinte, que Cristo foi tentado, o nosso Senhor foi tentado, mas Cristo não podia pecar. Jesus disse assim: tudo que o meu Pai faz, eu semelhantemente o faço. E Deus não pode pecar, então Cristo não podia pecar. E Jesus disse assim: o príncipe desse mundo nada tem de mim. Não havia nada em Cristo que Satanás poderia usar, mas ele foi tentado. E nós seremos tentados. Por isso que Cristo nos chama a levantar, vigiar e orar. Porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Porque Ele nos deu do seu Santo Espírito para nos fortalecer e para nos ajudar nessa luta diária. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa alertar seu coração e que Deus possa te fortalecer em Cristo Jesus. Achei aqui, não é 6:8 não, é 1 Coríntios 6:18. Diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então foge, irmãos. Tem coisas que nós temos que fugir, porque a carne é fraca. Deus colocou isso no meu coração, irmãos, porque eu tenho visto nesses dias um índice crescente de violência contra a mulher, de suicídio, de acesso à pornografia, de violências verbais. As pessoas não têm mais domínio próprio. E eu creio porque nós estamos passando por um período de grande tentação.
E Deus colocou isso no meu coração, que nós precisamos vigiar. Principalmente porque as pessoas estão passando muito tempo dentro de casa. E diz a palavra que mente ociosa é a oficina do diabo. Diz a palavra de Deus, não. Diz o ditado, né? Que mente ociosa é a oficina do capeta, né? Então, que a gente possa ter cuidado com isso, irmãos. E possamos vigiar. Levantai-vos, orai e vigiai para não cair em tentação. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.